Veja no ICL Notícias, segunda edição. A onda virou marola. Pesquisa Datafolha mostra aumento da rejeição e queda de Pablo Marçal em São Paulo. Ricardo Nunes sobe e segue empatado com Boulos. A hora do espanto. Decisão do Ministério Público de livrar Carlos Bolsonaro no caso das rachadinhas causa perplexidade entre investigadores. Água com fuligem. Espuma, água preta. Causada por queimadas e poluição, chuva preta acende o alerta em 4 estados do Brasil. Não é nuvem. Não, é fumaça. Olha como é que tá isso. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, hoje também na Pop TV, no Rio Grande do Sul, e também na Com Brasil. Hoje, que é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024, mais um dia, infelizmente, que estamos no ranking de pior qualidade de ar do mundo. Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite. Tá muito complicada a situação. Boa noite, Boa bateu, noite. Agora é tetra, quarto dia seguido na cabeça de pior lugar do mundo para estar. Fumaceiro já chegou na Argentina até. E aqui no nosso chat, olha, fora quem está no Nordeste, todo mundo dando conta de fumaça nos olhos. É isso, e essa chuva preta que a gente vê as imagens ali, começou no Uruguai, subiu para o Rio Grande do Sul, daqui a pouco o Demore vem e ele pode dar esse registro, esse testemunho também, né? Porque ele vive no Rio Grande do Sul, e deve chegar a São Paulo, né? Chuva preta deve chegar ao estado de São Paulo, ao Sudeste, de alguma maneira afetando, porque na sexta-feira, também conhecido como amanhã, ou sábado, deve virar o tempo, deve chover, o que deve, né, seria um alívio para todos nós. Só que a primeira chuva vai vir carregada dessa fuligem das queimadas pelo Brasil, Gabi. As queimadas que estão fortíssimas estão acontecendo aqui no Brasil, também nos nossos vizinhos, na Bolívia, no Paraguai também. Bolívia. E por isso que está subindo agora, chegando na Argentina. O Ministério da Saúde de lá já pediu para as pessoas não saírem ao ar livre, não praticarem atividades ao ar livre. E aqui também a gente, aos poucos, está vendo algumas medidas sendo tomadas. O presidente Lula falou sobre isso, foi ao Amazonas, falou sobre isso, anunciou medidas. Ministério da Saúde também. Mas a gente precisa de ações mais contundentes para a fiscalização dessas queimadas, né? Porque ao longo do ano a gente já teve 185 procedimentos abertos pelo Ministério Público Federal para apurar esses incêndios florestais e queimadas desde 2023. Hoje eu fiquei espantado, assim, meio achando que é apocalipse liberado, quando eu vi que a CETESB, que é um órgão sério aqui de São Paulo, só hoje foi alertar para mandar parar a queimada de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, que estavam dentro do calendário de queimada liberada pelo governo Tarcísio. Uhum. Gente, os caras não estão vendo nada, onde é que estão? E parece que a sociedade está meio adormecida também, né, Gabi? A gente vê as notícias, a gente olha para essa imagem. Eu conversava hoje, circulei um pouco pelo centro de São Paulo, conversava com as pessoas, e todo mundo assim, nossa, tá ruim de respirar, hein? Mas parece que é um dado da realidade que a gente não pode fazer nada contra. Muita gente de máscara também, eu tenho visto. Começaram a circular pessoas de máscara. Então, parece que não se pode fazer nada, as pessoas estão tocando sua vida, tocando seu comércio, indo para a rua quem pode, né? Se expondo. Eu mesmo estava no centro de São Paulo, uma sensação ruim na rua, né? Mas o que eu acho que está faltando é uma chacoalhada, né, na sociedade, dizendo assim, olha, isso é algo que nós temos que rever muita coisa na maneira de produzir, tem que rever a forma do agro trabalhar e tem que também articular internacionalmente. Sozinhos a gente não vai. Você vê, a Gabi trouxe a informação. Bolívia pegando fogo. Paraguai
incêndios fortes também, a Argentina sofrendo, o Uruguai sofrendo. Então, é um problema do mundo. Isso vai para os Estados Unidos, para a Europa, a Indonésia, mas nesse momento muito forte aqui na América do Sul. Então, a articulação internacional, essas conferências do clima, parece que é algo assim de gente lá de outra estratosfera, de outra esfera. Não, diz respeito a nós. Se a gente não botar a bola no chão e levar isso adiante... Porque uma parte é do fenômeno natural, que é essa seca histórica que a gente está vivendo, e a outra parte é casada justamente com a forma como o nosso agro atua. Quer dizer, deixando o desmatamento, né, deixando o nosso meio ambiente ainda mais vulnerável a essas queimadas, a esse fogo. E os incêndios são uma prática comum nessas atividades e já está mais do que claro, não é de hoje, mas quando a situação chega nesse ponto de não retorno, que até o Carlos Nobre, a gente falou ontem sobre isso, especialista que acompanha, um climatólogo há muito tempo, quando chega ao ponto dele dizer que está preocupado, dele dizer que está desesperado, é porque realmente a gente chegou num ponto Ele deu um grito de alerta. Aliás, ele é um dos cotados para chefiar a autoridade climática no Brasil. A gente não pode mais ter atividades agropecuárias como a gente tem hoje, é mais do que claro, Rodrigo. E nem essa coisa, derrubar um pouquinho a Amazônia é muito grande, vai derrubar um pouquinho. Gente, a Amazônia, eu estava lendo que hoje a maior responsável por gerar gás carbônico no planeta, a Amazônia, pelas queimadas na região da Amazônia. Então é um negócio terrível. A gente tem um ex-ministro do meio ambiente, réu por contrabando de madeiras na Amazônia. Sim. O Ricardo Salles. Isso diz muita coisa. Ele representa uma parte da sociedade brasileira que acredita nisso, sabe? Deixa, passa a boiada, garimpo, queimada, grileiro, derruba a Amazônia. Tem muita mata, queima um pouco, não tem problema. Tá aí. O Ricardo Salles está respirando tão mal quanto o Chico, quanto eu, quanto você e quanto a Marina Silva. É para todo mundo, né? É isso. É isso, Rodrigo. E a diferença é que ele está mais rico com as operações de madeira. Provavelmente. E é uma discussão importante até para as nossas eleições municipais, para a gente cobrar esses candidatos que estão aí, para que, principalmente em São Paulo, porque a gente está com a pior qualidade do mundo, mas em outras capitais também, importantíssimo a gente falar sobre isso, Rodrigo. E a gente tem informação nova, né, Datafolha, que saiu hoje. Você vai começar a discutir. Vou começar por aí. Né? Então, nós vamos trazer aqui pesquisa Datafolha de São Paulo. Essa semana é um festival de pesquisa. Vai ser assim agora até o fim, né? Faltam 4 semanas aí para a gente ter as eleições municipais. A maior cidade brasileira, a mais populosa, saiu Datafolha. E temos no Datafolha algumas novidades. Vamos colocar o gráfico aqui na tela e aí a gente comenta, traz os principais tópicos. Chico também vai comentar, a Gabi e logo mais Leandro Demore também chega para conversar com a gente. Ricardo Nunes, o candidato bolsonarista, alinhado ao Centrão, apoio de Kassab, se recuperou pelo Datafolha. A Quest ontem já mostrava algo parecido. Ricardo Nunes se recuperou. Ele tinha 22% na pesquisa anterior, da semana passada, e foi a 27%, agora lidera numericamente a pesquisa em São Paulo. O Guilherme Boulos também subiu, 2 pontos, subiu menos, né? Mas empate técnico, Nunes e Boulos. Portanto, os 2 grandes movimentos que a gente observa nessa pesquisa da Datafolha são Ricardo Nunes se recuperando e Pablo Marçal. Não só bateu no teto, como bateu e caiu, segundo o Datafolha. A pesquisa de ontem da Quest, daqui a pouco nós vamos comparar todas as pesquisas, porque elas são bem diferentes, hein? 3 pesquisas, a Atlas, Quest e o Datafolha de hoje. A pesquisa Quest de ontem apontava também crescimento do Nunes, mas não apontava esta queda, assim, do Pablo Marçal. Será que o Datafolha está antecipando um movimento, já captou um movimento que vem por aí? O Pablo Marçal recuando? Bom, a Tabata Amaral com 8%, estagnada, e o Datena 6%, parece completamente fora de qualquer possibilidade de disputar a Prefeitura de São Paulo. E a gente observa a maior queda do Datena, ele chegou a ter 14% no começo de agosto e agora tem 6%. A Tabata está oscilando sempre ali em torno de 7, 8, 9, voltou para 8. Interessante que ele é o candidato mais conhecido pela população. Mais conhecido, tem alta rejeição
e o índice de votação baixo. Será que ele tinha feito melhor se tivesse desistido antes, como ele sempre fez? Esse era o ano para desistir. Dessa vez ele não desistiu. Devia ter desistido. Escolheu o ano errado, né, Chico? Escolheu o ano errado. Mas só então esses dois movimentos, o Boulos mais ou menos estável, com uma leve recuperação segundo o Datafolha, e o Ricardo Nunes subindo. O que foi isso? Todos os analistas entendem que foi a televisão. E a gente sempre fala que essa é a campanha das redes sociais, o Pablo Marçal fez muito barulho, mas televisão ainda tem um peso. Não é o mesmo peso de quando o Chico cobria a campanha de 89, eu comecei a cobrir 92, um pouquinho depois, mas televisão era completamente dominante, nem existia internet, mas ainda pesa. Vamos dizer que de 40% a 50% ainda a televisão tem um peso e, pela pesquisa da Datafolha, estamos vendo aqui o resultado, né? O Ricardo Nunes tem mais de 60% do tempo na televisão e tem uma máquina eleitoral trabalhando firme. Eu dizia aqui, você anda pela rua, só tem propaganda do Ricardo Nunes. É muito candidato a vereador. A máquina, candidatura a vereador e televisão, ele se recupera, apesar de um candidato que não empolga, né? Ele não empolga, fala assim de um jeito meio sem graça, um arroz com feijão, 27% na pesquisa da Datafolha. Talvez o ajude a não ser tão rejeitado, porque ele é meio ali. Né, Chico? Não tem muito gosto, ele é meio. Isopor, meio chuchu, como se diz. Né? Como se dizia do Alckmin antes. Como falava do Alckmin. O Ricardo Gouveia acabou de soprar aqui no meu São ponto. Paulo... Será que é o novo picolé de chuchu? São Paulo às vezes elege chuchu, né? Ele elegeu o Alckmin várias vezes governador. Mas vamos comparar, porque depois nós vamos entrar nos detalhes da pesquisa da Datafolha. Agora, as pesquisas de ontem traziam outros números. A nossa equipe preparou aqui uma comparação entre Datafolha de hoje, Quest e a Atlas. Vamos colocar aqui na tela? Vamos lá, ó. Primeira pesquisa, a Datafolha de hoje, a mais recente. Né? Já trouxemos os números aí, ó. Nunes em primeiro, Boulos em segundo e o Marçal já fora do empate, hein? O Marçal não está mais no empate técnico, tá? Deslocado mais para baixo. A pesquisa de ontem da Quest mostrava ainda o tríplice empate e com o Boulos mais para trás e o Marçal ainda com força. Então tem uma diferença grande entre Quest e Datafolha. O que elas têm em comum? O Ricardo Nunes se recuperando e liderando numericamente. Já a pesquisa Atlas, me parece que está num outro movimento. Ela é diferente das outras porque eu expliquei aqui ontem. Ela é feita pela internet. Tende a captar o eleitor mais polarizado, mais politizado, que a pessoa tem que parar 10 minutos, preencher o relatório na internet. Tende a sobrevalorizar os eleitores mais polarizados, então, Boulos e Marçal, e menos o Nunes, que é um eleitorado mais assim, né, com menos empolgação com a eleição. Olha aqui as diferenças, né? Alguém está errando, alguém não captou os movimentos corretamente, alguém está atrasado, eu digo alguém, algum dos três institutos, né? Como eu disse, o que nós temos de comum é que o Ricardo Nunes se recupera, pelo menos nessas duas pesquisas, né, que são feitas de forma presencial. O Ricardo Nunes se recupera. Eu vou trazer outros pontos do Datafolha para a gente, né, levantar aqui, depois vamos analisar com mais calma. Vamos andar, então, um pouquinho para adiante. O Datafolha mostra como é que o Nunes se recupera com o voto dos mais pobres em São Paulo, com o voto da periferia. Aí a interpretação, a matéria da Folha, eu separei o trechinho que fala exatamente sobre isso, né? O repórter que interpretou os resultados, podemos colocar o print aqui na tela, por favor? O trecho da matéria da Folha, da Folha de São Paulo, que traz a interpretação do Datafolha. Não sei se nós temos, bom, é isso. Ah, beleza. O Ricardo Nunes com maior apoio entre os mais pobres. O Boulos vem em segundo e o Marçal vem em terceiro. Estou falando da periferia, do extremo da Zona Leste, do extremo da Zona Sul, que o pessoal em São Paulo chama de fundão, o fundão da periferia. Quem lidera aí? Ricardo Nunes. O Boulos está com dificuldade para avançar entre o eleitor mais pobre. Esse é um primeiro ponto. Bom, não sei se a gente vai conseguir colocar aqui. Segundo ponto da pesquisa da Datafolha que eu queria trazer aqui. Lula. O Lula está transferindo os votos para o Boulos numa velocidade ainda lenta. Uma velocidade lenta. Dos eleitores de Lula, está aqui, ó. Desempenho de Boulos no Datafolha. Dos eleitores de Lula, 48% votam no Boulos.
Então, de quem votou no Lula em 2022, só 48 vota no Boulos. Eram 44 na semana passada. Aumentou um pouquinho, mas está lento. E o Ricardo Nunes tem 19% do eleitor lulista, Gabi. Isso quer dizer que de cada 5 eleitores do Lula em 2022, 1 está votando no Ricardo Nunes. Né? É algo para a gente prestar atenção. O Ricardo Nunes também tem na sua campanha cabos eleitorais, e não são poucos, egressos saídos do PT, saídos do voto mais à esquerda. Isso também faz bastante efeito. Não é só a questão do Lula distante, é cabo eleitoral lá dentro. Dentro mesmo. O cara que trabalhou nas últimas campanhas com o PT, principalmente no fundão da Zona Sul, e que agora está com o Ricardo Nunes, por questão de máquina, porque está prometido para ele o emprego na regional, está prometido para ele uma colocação na máquina. Então isso é algo para a gente prestar bastante atenção. E o bolsonarismo segue bastante dividido. Olha só, o ex-coach viu sua vantagem dentro do bolsonarismo cair. Ele tinha 48% dos votos dos bolsonaristas contra 31% do prefeito Ricardo Nunes. A proporção agora é de 42 a 39, ou seja, o Ricardo Nunes fica com um pedaço do voto lulista e já está conseguindo quase metade do voto bolsonarista. Então ele fica ali com um pé mais bolsonarista, muito mais bolsonarista, mas com um pedacinho do voto lulista na base do uso da máquina. É assim que o Ricardo Nunes está conseguindo se equilibrar e avançar nessa pesquisa. Um dado positivo para o Boulos, ele lidera na espontânea. Quando você não apresenta os nomes e fala em quem você vai votar, o Boulos lidera. Então é um bom sinal para o candidato do PSOL. Antes da gente... E aí, Rodrigo, eu acho que é em todas as pesquisas. Na Quest também, todas as pesquisas, perguntado em quem você vai votar, o Boulos lidera. O Boulos lidera. Então, é um índice importante para o Boulos. Olha aqui, o Boulos segue à frente, foi a 20%. Né? O Marçal tem 14%. E o Nunes também 14%. Então, o Boulos um pouco à frente dos dois candidatos da direita em São Paulo. O Boulos, na espontânea, tem 20%. Eu recebi aqui... Gabi, só para a gente encerrar, claro. Esse pedaço, né? Porque depois nós vamos passar de novo pelos números e trazer mais detalhes. Conversei aqui com gente da campanha do Boulos, né? Como é que a gente entende o que está acontecendo, etc., né? Então, tem uma interpretação bastante interessante e importante. Diz o seguinte, ó. Os eleitores de classe média, nas últimas semanas, se horrorizaram com o Marçal, gastando todo o seu tempo atacando o coach. O Nunes seguiu tomando terreno e tem a rejeição mais baixa entre todos os candidatos. É como a campanha do Boulos, a esquerda, todo mundo se preocupou com o coach e o Nunes avançou com a máquina, quieto, não fez muito barulho e conseguiu reconquistar terreno. Diz esta pessoa que é da campanha do Boulos. A campanha deve manter-se firme, né? Não cedendo esta vontade da classe média progressista de mirar no coach. Deve sim reforçar a estratégia de enfrentamento ao prefeito Ricardo Nunes. Essa avaliação foi feita antes do Datafolha sair, né? Ele tinha mandado antes esta avaliação. Agora, com o Datafolha, isso fica mais claro ainda. Ou seja, o coach, o rapaz de Goiás, fez muito barulho, ocupou espaço nas redes sociais, parecia que era uma explosão, que não tinha como segurar, e agora perdeu o fôlego, bateu no teto e está até andando para trás. O que ficou disso tudo? Um Ricardo Nunes com baixa rejeição. O Marçal explodiu de rejeição em São Paulo. Nós vamos mostrar já os números, né, Gabi? O Marçal explodiu. Explodiu. Ele fez tanto barulho, as pessoas descobriram quem ele é. Essa coisa de rouba banco e tal. E ele é o mais rejeitado. O Boulos e o Datena vêm logo abaixo. E o Nunes, ninguém é muito empolgado com o Nunes, mas também pouca gente rejeita. Ele tem só 19% de rejeição ao Ricardo Nunes. É um grande desafio. Se o Boulos for contra o Ricardo Nunes no segundo turno, com o prefeito com essa rejeição tão baixa, é difícil. Vai ser uma eleição difícil no segundo turno. Mas vamos seguir acompanhando os números aqui, Gabi. Vamos continuar acompanhando. O Leandro Demori vai conversar com a gente também a respeito dessa nova pesquisa do Datafolha em São Paulo e os números que a gente traz agora. Muita gente comentando aqui no nosso chat também, principalmente porque o destaque é a rejeição do Marçal, né, Rodrigo? Você falou muito bem. Me parece que agora a gente está tendo
finalmente os resultados dessa campanha que ele está fazendo, que é uma campanha muito virulenta, né, de não trazer nenhum tipo de proposta. Então, a gente, aos poucos, está vendo o efeito que isso tem. Ele vai ter que mudar de estratégia, já está começando a mudar a estratégia, porque viu que o teto dele está batendo, então ele vai ter que mudar a atuação. Ele tem os números da rejeição, não tem? Temos os números da rejeição também. A gente pode trazer agora... Temos Leandro Demori também, aí a gente traz os números da rejeição junto com o Leandro Demori, que está aqui com a gente já. Boa noite. Que não é rejeitado. Que não é rejeitado. Não, Nessa mesa, zero. não é rejeitado. Popularidade em alta. Fiquei preocupado se eu estou entre os números da rejeição, mas certamente muitas pessoas me rejeitam e eu Mas me aqui dou bem não. com a rejeição. Neste N2 você não é rejeitado. Demori. Apenas os colorados te rejeitam. Ninguém Metade mais. do Rio Grande do Sul, só isso. Nem todos, porque minha mãe e minha esposa são colorados. Boa, garoto. Bem, Demori, vamos dar uma olhadinha então na rejeição, já que o Rodrigo cantou essa bola aqui pra gente. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada na rejeição do Datafolha que saiu agora. Pablo Marçal tinha 38%, agora 44%. em uma semana. Em uma semana. Continua acelerando. Boulos, de 37, manteve, 37. O Datena também, 37 para 37. E o Nunes foi de 21 para 19. É aquilo, né? Ele não ainda... cativa, ele tá ali nem pro bem, nem pro mal. Ele tá... Ninguém bateu nele agora. O Bolo voltou de ontem para cá, já sentindo na pesquisa interna que o Ricardo Nunes estava escapando, já voltou o ataque com aquele caso, que é o caso mais escandaloso, que é a questão do dinheiro das creches. Das creches. Dinheiro das pobres crianças do Brasil, mais uma vez, sendo surrupiado em São Paulo na cara dura. É um caso que é muito forte, é um caso que tem depoimento de mães. Esse caso tende a render algum desgaste para o Nunes até o final da campanha. Isso é importante porque abertura de creche, vagas para as creches é algo que dá voto, né? A gente sabe que é um... E ele começa a trajetória política dele com sociedade, com amigos, com empresas para explorar creches em São Paulo. Então, é brabo. É bravo. Agora, Demores, quando a gente soma as duas coisas, os dois movimentos ao mesmo tempo, o Nunes se recupera com o voto dos mais pobres e o Lula, que poderia ajudar a entrar aí nesse terreno, parece que está ajudando o Boulos de uma maneira ainda discreta. A gente trouxe aqui os números do total de eleitores do Lula de 2022 em São Paulo, na capital, 48% só apoiam o Boulos por enquanto. Eu digo só porque para a gente parece tão óbvio, né? Eleitor do Lula vota no Boulos. Mas a campanha do Boulos, eu falei hoje com o pessoal lá, me disse assim, ó, é impressionante, mais de 1/3 dos eleitores, especialmente na periferia, não sabe que o Lula tem como candidato o Boulos em São Paulo. Mas eu chamo a atenção, que é uma coisa que o chat está comentando muito, antes de passar para o Demori, o efeito Marta também não tem. Não tem. Ainda não. É isso, Demori. Porque ela seria muito forte na periferia por conta daqueles centros que são realmente... Céus, né? Os céus que são centros de excelência, de educação e lazer na periferia de São Paulo. Ainda não tem o efeito Marta também, Demori. Isso era uma coisa que desde o começo da campanha, né, a gente que conversa muito com o pessoal das campanhas também, da campanha do PSOL, já tinha isso um pouco em vista, né? Tinha uma série de pratos que a campanha tinha que equilibrar. Uma delas era tentar dissolver a rejeição do Boulos, que é alta, né? Uma rejeição bastante alta. Parece até, né, Rodrigo, que o Boulos é um candidato miliciano, né? Eu fico impressionado, né? O que será que leva as pessoas a rejeitar um cara que a vida inteira ficou lutando para as pessoas terem casa? Mas tudo bem, né? Talvez o brasileiro médio prefira o cara que passe de moto na frente de uma adolescente de 12 anos e fale que pintou um clima, né? A gente nunca sabe como é que as pessoas pensam também. Agora, na semana passada, eu acho até que a gente falou isso aqui, Chico, sobre o perfil dos eleitores. A campanha do Boulos tinha identificado isso e vem falando em reuniões, a campanha vem fazendo muitas reuniões setoriais, né? Fez na semana passada reuniões com artistas em São Paulo, né? Reuniu bastante gente do mundo artístico, principalmente da música, e explicou um pouco, né? Para explicar como que a campanha está desenvolvendo. E aí, essa fala, eles identificam o seguinte, que 25% dos eleitores de São Paulo tem uma tendência a votar no que a gente convencionou ser extrema-direita. Na verdade, é o voto anti, né? 25% dos eleitores é o antifascista, né?
25% é o anticomunista, esquerdista, gaysista, sei lá o que a gente quiser chamar. Então, tem esses dois. E tem 50% da população que não quer saber do voto, assim, dito polarizado. Então, tinha um equilíbrio de prato, por isso que o Boulos também demorou a entrar para bater no Marçal, porque quando você traz essas coisas à tona, foram postados alguns vídeos também bem no começo da campanha do Boulos para fazer o que se chama na internet de teste AB, né? Você solta alguns materiais e vê como aqueles materiais se funcionam mais ou menos com as pessoas e você decide se você continua postando aquele tipo de conteúdo ou não. Esses dois conteúdos que foram postados na conta do Boulos, eu não me lembro se foram 2 ou 3, mas enfim, poucos conteúdos para fazer teste mesmo, que traziam o Bolsonaro para a baila, né? Então falava eventualmente das mortes da pandemia, do fascismo e tal. Eles foram muito mal recebidos e até foi identificada uma perda de apoio nas pesquisas subsequentes, as pesquisas do próprio partido, né? Então é uma dança difícil de fazer. Talvez a gente possa, eu não sei, Gabi e Rodrigo e Chico, eu achei essa semana muito confusa as pesquisas. Muito. A Atlas diz uma coisa, a Quest diz outra, o Datafolha diz outra. Eu acho que o pessoal, eu não sei se tem, claro, metodologias diferentes, né? A Atlas dessas todas é a única que faz pela internet. O pessoal da Atlas, eu estava falando com eles ontem, até para entender, porque a Atlas é a única que traz o Boulos lá na frente, né? Próximo de 40%, né? A gente tem um comparativo, Demore. Vou pedir para nossa equipe colocar aqui na tela enquanto você está falando. Porque a gente fez a comparação das pesquisas divulgadas essa semana aí, justamente o que o Demore está falando, gente. O Boulos na Atlas está com 28%, na Quest 21%, Datafolha 25%. Então, é uma diferença grande, principalmente em comparação à Quest, né? O Datafolha está mais próximo do que o que as campanhas vêm medindo, tá, Gabi? Isso é uma informação que eu já tinha ontem, antes de ver o Datafolha. Eu até perguntei, né, Chico, tá mais para Quest ou mais para Atlas Intel? E aí o pessoal me falou, tá no meio. Eu acho que tem uma boa dose de chute nessas coisas também, mas tudo bem. Cada dia um dia, né? Agora, se a Atlas, eu perguntei pro pessoal ontem para entender por que o Boulos está tão disparado, né? Eu acho, na minha opinião, eu não sei o que vocês acham, que entre 20 e 30, eu acho que o Boulos está muito mais próximo de 30 do que de 20. Uma chapa com o PT, o histórico de votos do PT, eu acho que 20 é muito difícil. A gente está falando em 20%. Eu acho que 25 é uma média para cima, né? Aí o pessoal da Atlas me explicou, Rodrigo, que a pesquisa deles, como é feita pela internet, né, tem uma metodologia específica e tal, eles acreditam, em termos de comportamento, né, nesses estudos de behavior, human, blá blá blá, que quando você tira da frente da pessoa o entrevistador, as pessoas têm a tendência a falar mais a verdade, entre aspas, no sentido que assim, a pessoa vai votar no Boulos, mas o Boulos tem uma rejeição muito alta com a família da pessoa que é de direita e acha que o Boulos vai invadir a casa de todo mundo. Então, se a pessoa é parada na rua e pode imaginar que tem alguém ouvindo ou tá com alguém e tal, ela não vai dizer que vai votar no Boulos. Mas se ela responde na internet, ela fica mais livre para dar as suas opiniões. Isso é a explicação do pessoal da Atlas, né? Mas eu, de todo modo, achei a semana bagunçada de pesquisa, assim. Eu até tomei cuidado hoje para não tomar muita lição, né? Eu vi que, por exemplo, o Marçal, na pesquisa da Quest, não sei se vocês têm essa tela aí, que é uma tela bem específica de pesquisa. No voto dos jovens, Chico, o Marçal, ele subiu, ele fez um negócio exponencial, assim, de 16 a 24 anos, e o Boulos, pelo contrário, despencou, né? Mas eu fiquei, cara, será que é isso? Tá tudo tão confuso, será que assim, de uma hora para outra, o Marçal tomou conta dos jovens de São Paulo? Então, eu acho que tem uma confusão, essa coisa do Bolsonaro, apoia um, apoia outro, 7 de setembro, um sobe no caminhão, um chega atrasado. Então, acho que as pessoas estão confusas também. Eu não sei se vocês têm essa sensação também. Eu queria dizer algumas coisas. As pessoas no chat estão falando exatamente isso que o Demore citou. Assim. Sim, o que essa confusão. Essa confusão. Não, sobre a rejeição de 37% do Boulos, é óbvio, é bem mais alta que a do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes tem por volta de 20% de rejeição. Mas o Lula ganhou a eleição em São Paulo com a rejeição de 40% a 45%, né? Só que era uma eleição contra o Bolsonaro. Então, contra o Bolsonaro, mesmo com 40% de rejeição, 45%, que é o que o Lula tem, em São Paulo, 40% a 45% das pessoas não votam de jeito nenhum no Lula. Os outros 55% votaram, ele ganhou a eleição em São Paulo. Então, 37% de rejeição do Boulos não é impeditivo de ganhar a eleição. O problema é que se ele vai com um candidato que é esse assim, como é que é? Água de arroz, né? Enfim, que não... Né? Um chuchu, né? Água de chuchu.
fica difícil, porque daí vai todo o voto do pessoal que não quer confusão, entre aspas, pro lado do Ricardo Nunes. Essa é a questão, né? Se fosse contra o Marçal, teria mais chance o Boulos. Em relação à metodologia, Demori, você explicou aí, né? Quer dizer, a Atlas é feita por internet. Eu mesmo respondi outro dia. Chegou lá para mim, você quer responder a pesquisa da Atlas? Eles perguntam assim, eu falei, eu quero. Eu fiquei de 10 a 15 minutos. É longo, dá um trabalho danado. Você vai lá, preenche. E como que é, Rodrigo? São várias telas de perguntas? São várias telas. Você preenche uma, vem a próxima, preenche uma, vem a próxima, preenche uma, vem a próxima. É longo, é longo. O seu perfil, você tem religião, não tem religião, a sua renda, enfim, como é que você é branco, você não é branco, enfim... Tudo isso e mais uma série de questões sobre a eleição e opiniões diversas também. Então, quer dizer o seguinte, essa pesquisa feita pela internet é para quem tem vontade de falar sobre política, porque quem não tem, já vai, não, deixa para lá, deixa eu ver aqui outra coisa. Então, eu acho que tende a pegar mais o eleitor mais polarizado, mais envolvido mais engajado, mais envolvido com a campanha eleitoral. E aí, o Boulos até sobe um pouquinho. E o Marçal também. O eleitor do Nunes fica subavaliado. Conforme chegar mais perto da eleição, eu acho que esse método é bom, porque todo mundo vai estar pensando em quem que eu vou votar no próximo domingo, né? Por enquanto, talvez haja uma diferença aí, essa pesquisa pela internet. Não sei, eu acho que, de um lado, evita esses problemas que o Demori falou, que a pessoa se sente mais à vontade para falar, porque pela internet não tem ninguém ali e tal. De outro, eu acho que quem não tem muita paciência para esse assunto acaba nem respondendo. O Demori citou os jovens, a gente não tem uma arte sobre isso, mas eu peguei aqui os dados, é interessante isso, Demori, porque conversando com a campanha do Boulos também, eles notam que o Boulos e o Marçal são os que mais conseguem dialogar com os jovens, porque o Nunes, ele é o eleitorado mais velho, assim, disparado. A gente tem, entre 16 e 24 anos, um empate até quíntuplo, de acordo com o Datafolha. O Boulos tem 24% das intenções, o Pablo Marçal 22%, aí a Tabata chegou a 14% e o Nunes tem 12% e completa o empate o Datena com 7%, quer dizer, bem abaixo, né? Até abaixo do Nunes. Mas o Boulos, numericamente, ele aparece à frente nas 3 faixas de idade mais jovens do eleitorado paulistano, de acordo aqui com o Datafolha. Então, é interessante esse comportamento, porque na disputa com o eleitorado mais jovem, o Boulos e o Marçal estão ali meio disputando ponto a ponto, voto a voto, mas, vamos Gabi, dizer. A Quest mostra uma tela muito diferente dessa. A Quest mostra o Marçal roubando, assim, sei lá, 10 pontos Muito do à eleitorado jovem frente. do Boulos e o Boulos caindo vertiginosamente. Exatamente. Tem também aqui as projeções do segundo turno em São Paulo, que também há muita diferença quando a gente olha entre as pesquisas de intenção de voto. Olha só, vou pedir aqui para o pessoal encher na tela, porque eu não tenho a colinha aqui no meu computador. Aí, agora temos. Então, a pesquisa da Datafolha em São Paulo, segundo turno, a gente tem Boulos e Marçal. Boulos vencendo com 47% e Marçal 38%. Num cenário entre Nunes e Boulos, o Nunes vence com 53%, Boulos ficaria com 38%. E entre Nunes e Marçal, maior ainda a vantagem do Nunes, com 59%, se eu não estou enganada aqui, isso, pelo que eu estou 59 a 27, Gabi. 59 a 27. O que mostra, quer dizer, o Ricardo Nunes, num segundo turno hoje, pelo Datafolha, favorito para ganhar em São Paulo. Favorito total. Favorito. Muito... Mas de todo modo, né, Chico, me parece que é uma eleição possível, difícil, mas possível para o Boulos em todos os casos, né? E só queria acrescentar o que o Rodrigo falou da rejeição, né, que é importante. A rejeição, claro, esse é um grande problema, né? O Boulos teve quase o dobro da rejeição do Nunes no segundo turno, né? Então, é justamente aquele trabalho da campanha de tentar reduzir a rejeição do Boulos. Por isso que muita gente fala, é uma campanha água com açúcar, meio bobinha, mas o objetivo era mostrar esse lado do Boulos, que também é um cara bacana, que não é o cara que vai sair tacando fogo na cidade, né? Então é um pouco essa ideia. O Marçal, eu não sei se foi aqui na nossa conversa na semana retrasada, se foi no N1, mas aconteceu aquele fenômeno do queijo suíço, né? Que alguém comentou comigo numa das conversas de campanha e eu acabei trazendo para. Foi aqui, ó. Você estava aqui no estúdio que você trouxe essa conversa. Isso. O queijo suíço. Lembra dessa história? Quanto mais cresce o buraco do queijo, né? Então, quanto mais queijo, menos queijo. O paradoxo do queijo suíço. Aparentemente é isso. Quanto mais o Marçal se expôs e a população foi conhecendo ele, mais foi aumentando a rejeição. Então, claramente o Marçal aí, nesse caso, quanto mais queijo, menos queijo, né?
o Boulos segue nesse esforço de baixar essa rejeição. É tanto que você tem a avó do Boulos. Ele colocou a avó fofinha lá, dizendo, meu neto, porque a classe média paulistana pega aquele papo do Collor de 89. Vão tomar a casa. Vão tomar a sua casa, ele vai botar 2 famílias sem teto dentro da sua casa no Pacaembu. Essa classe média de São Paulo está em 89, quando o Collor dizia isso, quando o Collor dizia que o Lula ia confiscar a poupança, depois ele confisca, então continua com esse papo. Então, por isso que é importante estar lá a avó do Boulos, a mãe, sabe, contando as histórias, que ele está no movimento social para dar casa às pessoas, não para levar os sem-teto para a casa da classe média, porque sem isso também não ganha eleição. Você aí que é meio contra o coraçãozinho, que fica agoniado ali, tem que ser mais porrada, tem que ser mais sangue. Poxa, se é sangue demais, perde a classe média, perde a eleição fácil. Então tem que dosar, tem que ser... Você viu que sangue demais o que aconteceu com o Marçal, né? Ele foi Então é delicado, né? O marqueteiro fica o pessoal da estratégia de campanha fica porque se vai pra porrada aqui, aí vê do outro lado a rejeição aumentando. Ele é mesmo invasor, olha o cara raivoso, olha a cara dele, ele vai invadir nossa casa mesmo. Chama a vovó. Aí a vovó vem dar uma maciada. Tem que ter, um baita equilíbrio. É isso. Isso aqui não tem nada decidido, né, gente? Sim. Eu queria trazer aqui outro assunto que é importante, não só para São Paulo, porque a gente está com a pior qualidade de ar do mundo, mas também aqui em todo o Brasil, América Latina, situação caótica, situação de poluição, de fumaça, de queimadas. A gente estava falando sobre a falta de propostas dos candidatos, né, de oferecer uma proposta que fale diretamente, que fale sobre ações firmes a respeito disso. A gente registrou, então, pelo 4º dia consecutivo em São Paulo essa pior qualidade do ar. Tem uma medição que é feita por 120 cidades por um site suíço que está fazendo esse monitoramento. Ao longo do dia a gente teve, até as pessoas vão falar que absurdo, não? Mas a gente teve uma melhora na qualidade do ar ao longo do dia. Quer dizer, acordou muito pior, estava muito mais grave, e ela foi melhorando esse ranking da iCare. Vamos dar uma... Isso, despiorando. Despiorando é um bom verbo aqui para a gente falar no fim da tarde, considerando as 10 piores cidades do Brasil. A gente teve esse recorte que foi feito pela Folha de São Paulo, e agora Cuiabá ali no topo desse ranking também. Agora, Demori, acho que vale um pouco a pena a gente falar sobre como tem sido feita a comunicação, né, do governo Lula, enfim, e das autoridades de maneira geral, porque não é uma responsabilidade exclusiva do governo federal, né? A gente tem... As cidades precisam comunicar, e não só comunicar, mas ter ações firmes sobre isso, os estados também. Agora, como que isso está aparecendo para a população, né? Nízia Trindade, Marina Silva, essas figuras que são emblemáticas da área da saúde e do meio ambiente. Como é que você está avaliando? O Lula foi para o Amazonas, deu declarações sobre isso, anunciou medidas, a Nízia, com o Ministério da Saúde também, criando ali alguns mecanismos, uma espécie de sala de emergência, vamos dizer assim, mas está sendo suficiente? O que a gente poderia fazer de mais emergencial mesmo? Olha, Gabi, é um assunto que ele abre 1000 janelas, né, para a gente discutir, então vamos tentar organizar e colocar as coisas no lugar. Primeiro, estamos no meio das eleições municipais. Ninguém nos municípios quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso. Esse assunto não pega as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não tendem a achar que isso é uma coisa que pode ser resolvida, por exemplo, por prefeitos. Muitos municípios do interior do Brasil são municípios eminentemente agrícolas, a imensa maioria, aliás, né? O Brasil é um país urbano, entre aspas, né? Mesmo as cidades médias e grandes do interior do Brasil são cidades que vivem muito do agro, né? Não só do grande agro, né? Da pessoa lá que planta nabo, beterraba, tem hortaliças e tal, então da agricultura familiar e tal, não sei o quê. Então é um assunto muito difícil. Quem poderia bater nisso, que eventualmente está tentando fazer uma plataforma de oposição, os partidos mais progressistas e tal, a imensa maioria não colocou essa preocupação como em forma de projeto no seu plano de governo, ou colocou de uma forma muito abreviada. Então não tem nem moral e nem estofo para falar nisso. Outra coisa importante, demorou-se para falar nisso, né, Gabi? Olha, eu acho que faz assim umas 5 semanas... Sem brincadeira, que todo dia tem notícia sobre isso no Desperta de manhã.
Não sou eu nem que estou dando, eu fico lendo os jornais e fico pegando. Então, tá lá no G1, ou tá no iclnoticias.com.br, ou tá na BBC Brasil, ou acho lá, sei lá, no Jornal Globo, na revista Fórum, DCM, alguém tá dando. Esse negócio só virou importante quando chegou em São Paulo. Isso é a gente tem que falar, né? Chegou no interior de São Paulo, virou notícia. O Brasil já estava queimando antes disso. O país estava pegando fogo. Tava vários lugares da América Latina toda, aliás, Bolívia, Peru, vários lugares pegando fogo. Você fazer articulação no meio de uma campanha eleitoral com vários prefeitos de direita, bolsonaristas e tal, o governo federal fica um pouco de mãos amarradas. Vamos lembrar uma coisa histórica importante. No começo do governo Lula, esvaziaram quase totalmente os poderes do Ministério do Meio Ambiente e da Marina. Lembram daquela grande guerra que teve? Acabaram com o Ministério da Marina, né? O governo não teve nem forças para lutar. O governo vem tentando passar algumas coisas na Câmara, a Câmara está de mãos dadas com esse grande agro, está ignorando, não quer nem saber disso, destrói qualquer tipo de início de conversa. Agora, em relação à comunicação, Gabi, que isso cabe exclusivamente ao governo poder fazer, vamos deixar bem claro que o governo federal está um lixo, está uma porcaria, as pessoas estão respirando cinza, gente. 70 pessoas morreram em São Paulo ontem, sufocadas. No mesmo caso da pandemia, com aquela SARS, aquela coisa, sei lá o quê, síndrome aguda, respiratória, sei lá o quê. Tem gente morrendo. O que a gente faz? Ministra Nízia, por que a senhora não fez um pronunciamento de rádio e TV, gente? Pelo amor de Deus, dizendo para as pessoas o que tem que fazer. Chico, eu fecho a janela ou abro a janela? Sim. Eu não sei, cara. Sim. Eu levo meu filho para a escola e deixo em casa. A escola aqui do meu filho ontem decidiu que não ia botar as crianças no pátio. A escola decidiu. Da cabeça dela. Claro, consultou especialistas e tal, mas qual é a diretriz? Uhum. Exato. Né? O que as pessoas têm que fazer? A gente tem que usar máscara, é igual na pandemia. Eu coletei a água da chuva, começou a chover aqui em casa. A gente tem as imagens, tá aí, se a galera quiser mostrar. A gente tem as imagens, Demônio, se a gente puder colocar. Vamos mostrar isso, Gabi, para mostrar o que a gente está respirando. Explica onde é que é. Isso aí na casa da minha mãe, tá? Isso é na casa da minha mãe. Gente, aqui, ó, eu não tô de sacanagem. A minha mãe falou, olha, tá preta, olha a calçada. Olha a calçada. Olha conta pra gente, Demônio. Nem todo mundo sabe que município que é. Isso é no interior de Santa Catarina, chama São Miguel do Oeste, fronteira com a Argentina. Isso é aqui em casa, ó. Parece limpa, Rodrigo, mas olha aí, ó, o que tem na água, ó. Nossa. Isso é uma coisa que o pessoal postou na internet, né? Aquele anterior é o meu, que eu fiz. Se o pessoal puder botar, porque esse aqui eu não sei onde é. Esse aqui eu sei que tem procedência. Isso aqui fui eu que fiz. Isso aqui é minha casa, minha cozinha, aí, ó, tá chovendo. Isso aqui foi 40 minutos atrás, tá? Olha só, eu coletei a água da chuva depois de já fazer 1 hora que tinha chovido. Então eu não peguei as partículas grandes que caíram na primeira hora de chuva. Mesmo assim, eu coloquei a água em cima de uma folha de papel, para as pessoas terem uma ideia. 1 hora de chuva, vocês imaginem, a chuva já derrubou quase todas as partículas. Dá uma olhada no que está na água. Nós estamos respirando. Eu já li várias coisas já de manhã no Desperta, mostrando que isso vai para a corrente sanguínea. A gente pode ter problemas cardiovasculares de longo prazo. Isso é na casa da minha mãe. Isso aí é na casa da minha mãe, tá? Não é vídeo que eu não sei onde é que é. A minha mãe, eu falei, mãe, bota um balde e me manda um vídeo. Pedi para ela fazer isso. Olha a calçada. Então, eu vou falar de novo, falei hoje de manhã, falei na semana passada. Parece que eu tô pegando no pé, mas eu tô pegando no pé mesmo. Ministra Nízia. Sei lá eu quem, gente, Rui Costa, Padilha, Madre Teresa, eu não sei. Por que é que vocês não estão todos os dias em rádio, TV, rede nacional falando, olha, presta atenção nisso, tem que usar máscara, tem que se cuidar, pessoa que tem problema respiratório, fica em casa, tem que fechar as janelas, porque essa fuligem ela gruda na roupa, no lençol, no sofá, a gente bota a mão, aí bota a mão no olho, bota a mão no nariz, bota a mão na boca, isso vai para a corrente sanguínea, isso é altamente tóxico. A comunicação do governo, nesse caso, é um vexame, uma vergonha até agora, Gabi. Então, tá aí, perguntado foi, respondido foi. Demônio, só para trazer algumas informações que você trouxe muito bem, falou da síndrome respiratória aguda grave. Só em São Paulo, desde o início de agosto, que é quando as queimadas ficaram mais fortes, né? Porque agosto e setembro são os piores meses em relação às secas e com as queimadas isso ficou ainda pior. Então, São Paulo teve 76 mortes por síndrome respiratória aguda grave desde o início de agosto. Outra coisa também é que hoje, no Em Detalhes, eu conversei com o idealizador de um dossiê do De Olho nos Ruralistas, que eles falam sobre os 100 municípios que têm os maiores territórios assim, brasileiros. E aí eles fizeram, assim, entre
vários pontos ali importantes, mas eles fizeram um raio-x de quem são os prefeitos que ocupam essas cadeiras. E a maioria é do Centrão e tem ligação com mineração, são ruralistas, é a bancada do agro. Aí então não tem isso. Conversa, né, Gabi? Aí não tem conversa, né? Não tem nem sequer, 50% dos municípios não tem nem sequer uma secretaria de meio ambiente exclusiva, está dentro de, ou então secretaria do turismo, ou de atividades que não são ligadas a meio ambiente, quer dizer, tem interesses por trás. Então, como é que você vai ter ações, como é que você vai ter propostas, né? Como é que os prefeitos vão apresentar propostas se eles têm interesses que não são do meio ambiente, né? Ligados ao Esse meio levantamento ambiente. é muito bom, De Olho nos Ruralistas, que até responde, o UOL essa semana fez em diversos momentos a seguinte pergunta: por que o governo não tem uma articulação que reúna município, estado e governo federal para resolver esse problema? Esse levantamento De Olho nos Ruralistas, ele responde. Por quê? Porque as secretarias de meio ambiente de cidades importantes são ligadas ou ao agronegócio mais pesado, o do veneno mais bruto, ou ao garimpo. Tem casos, assim, não são poucos, na Amazônia, viu, Demore, que a grande disputa, há uma polarização gigantesca nas eleições municipais. Garimpo contra madeireiro. Essa é a grande disputa. É a grande opção que a população de muitas cidades da Amazônia tem. Os candidatos mais fortes são ou ligado a madeireiro, ou o próprio grande madeireiro local, ou o grande garimpeiro local. Essa é a polarização nesse Brasil aí que a gente conhece um pouco. Mas acho que são duas coisas diferentes, né? Porque, assim, a Gabi e Chico trouxeram esse levantamento, a entrevista que a Gabi fez, o levantamento do De Olho nos Ruralistas, é a mesma coisa, né? Você entrevistou o representante desse site. Mostra que é difícil o governo federal articular com as prefeituras. No mundo de Alice seria ótimo, mas no mundo real, do lado de lá estão os caras que querem derrubar a floresta, são os amigos do Ricardo Salles, é a turma do Ricardo Salles. Exatamente. Mas isso não impede o governo federal de usar o tamanho da sua máquina. Afinal, a gente falou durante toda a pandemia, o governo federal trabalhou contra os brasileiros na pandemia, na época do Bolsonaro. Agora a gente tem um governo que a gente supõe que que deve se preocupar com a saúde das pessoas. Por que não usar pelo menos a comunicação? Não estamos falando de articulação com a prefeitura. Concordo, sim. O que o Demore está cobrando é comunicação. A comunicação é muito falha. A comunicação do Ministério de Saúde, e não do Ministério de Saúde somente, da comunicação do governo, a comunicação oficial é muito ruim. Porque precisa explicar isso, eu também tenho essa dúvida. É melhor fechar a janela? Tava dias que você não conseguia deixar a janela fechada, tava um calor tremendo em São Paulo. Mas se você abre, entra aquela fuligem. A hora que você abre, você sente que o ar piora dentro da sua casa. Então é melhor trancar a janela? Exatamente. Né? Dá a impressão que sim. Quando começou a chover hoje aqui... Por favor, vai lá. Não, perdão, só para falar do negócio do ar, quando começou a chover hoje aqui, quando eu pousei, estava chovendo já. Aí eu pousei no avião, eu adoro chuva, né? Aí já pensei, vou sair com aquele cheiro gostoso de chuva. A chuva tinha um cheiro azedo, cara. Eu saí do avião e caiu no meu cabelo e tal. Depois eu passei a mão e cheirei assim, falei, nossa, até esse coisa, prazer parecia que tiraram, tinha né, Demore? passado. Até esse prazer de cheirar, né? O cheiro de chuva. Exato, sabe? Agora, só duas coisas para fechar esse assunto, Gabi, importantes. Uma, é isso que o Rodrigo falou, são coisas separadas. Quer ver um exemplo, Chico, da dificuldade da articulação? O ministro Lewandowski, ele pediu para que municípios do Brasil inteiro disponibilizassem bombeiros militares para poder redeslocar esses bombeiros para áreas onde precisa mais para apagar incêndio. Sabe quantos bombeiros foram? 5.550 municípios, Chico. Sabe quantos bombeiros apareceram? 150. Que vergonha. Então, assim, é difícil, né, cara? É muito difícil. Agora, na parte da comunicação, por que eu vejo que é importante? Primeiro, para a saúde das pessoas. Segundo, para dar segurança para as pessoas. Para as pessoas olham para cima, cara, e o sol não aparece. Então a pessoa tem segurança, ela vê um ministro na TV, ela vê a Anísia, sei lá quem, ela fala, o governo está olhando, beleza, os caras estão de olho. E outra coisa, para ter apoio popular, não se falou ontem, a Marina não falou ontem, aliás, acertadamente, né? Que pode estudar um jeito de tomar a terra, de tacar fogo de modo criminoso, como faz com trabalho escravo, né? Falou isso ontem. Trabalho escravo é mais ou menos porque não está bem regulamentado. Isso, na verdade, eu acho que nunca aconteceu, tá? Tomar terra está previsto na lei, mas nunca foi regulamentado. Isso é um grande problema, aliás, que o governo poderia enfrentar. Para ter apoio popular, para você tomar terra de alguém no Brasil, seja pelo motivo que foi, as pessoas já são refratárias.
Então comunica, olha, isso está acontecendo porque essas pessoas são criminosas, isso está afetando todo mundo, aumentou o preço do café já 25%, vai aumentar o preço disso, vai aumentar o preço daquilo, a comida vai ficar mais cara, só a água vai ficar ruim, quem tem bichinho fora de casa, essa água está caindo agora no pote, tira o pote de lá, não esquece, senão o bichinho vai tomar um negócio. Quem tem essas coisas que eu falo, sabe, Chico? Quem tem cisterna no Brasil, muita gente de área rural, sabe? Você não pode deixar essa água entrar na cisterna. Não pode, porque essa água muitas vezes é para ali mais beber, né? Então, sabe, é uma série de coisas que eu fico angustiado. A minha família toda usa água de cisterna. Todos eles bebem água de cisterna em Pernambuco. Pois é. Não pode deixar essa água entrar na cisterna, Gabi. Vai poluir toda a água. Vocês viram o que está caindo aqui? É uma água com fuligem, preta. Água preta. Muita gente mostrando. Olha, só para a gente esclarecer, essa chuva, alguns dias atrás, começou no Uruguai. Alguns vídeos do pessoal no Uruguai, na fronteira com o Brasil, postando chuva preta. Esse aí, ó. Chuva preta no Uruguai, né? Chegou a fumaça do Brasil. Mas tem chuva preta no Uruguai, chuva preta no Rio Grande do Sul. A família da sua mãe, né, Demori, é Santa Catarina, então já subiu. Uruguai, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso vai chegar, ou pode chegar na Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, que são os estados por onde você tem essa fumaça rondando no país. Então, se vier frente fria, e tomara que venha, porque pode ajudar a limpar um pouco o ar e apagar os incêndios, a primeira chuva, meu amigo, é uma chuva essa aí, que o Demori mostrou aí no ar. Então, tomar cuidado com isso aí. E quais são os cuidados? A gente não sabe, né? A gente, um pouco de bom senso, né, vai fazer isso que o Demori falou. Você tem a tigelinha para o cachorro tomar água, ou gente que tem criação no campo. Pode ser responsabilidade das pessoas irem se informar sozinhas, né? Não dá para individualizar, ou na imprensa, a gente tem que chamar, não sei, um médico para entender, mas não dá, né? Não, tem que ser comunicação oficial. Comunicação oficial, o Ministério da Saúde vai lá, rede nacional, e explica com gráfico, com potinho d'água, com tudo bonitinho e vamos embora. Demorou já para acontecer. É isso, gente. Vamos falar de bets também? Claro. Outro assunto que a gente tem que trazer aqui. Deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, protocolou na Câmara um projeto de lei que veda publicidade e marketing das casas de apostas, as bets, né, que eu estou falando aqui. E isso está acontecendo, a gente tem conversado todos os dias, principalmente o Chico está acompanhando de perto a história da mega operação feita pela Polícia Civil de Pernambuco sobre essas empresas, como a Esportes da Sorte, também a Vai de Bet, são duas que estão sendo alvo dessa mega operação. Elas são acusadas de lavar dinheiro do jogo ilegal. E olha só o que disse a Gleisi para o Chico Alves, do nosso site Sérias Notícias, não o Chico Sá, nesse caso, nosso editor lá do site. Ela disse o seguinte: como estimulam o vício, os anúncios de bets devem receber o mesmo tratamento que a propaganda de cigarros e bebidas, fecha aspas, para a deputada Gleisi Hoffmann. É isso, né, gente? Porque eu acho que está sendo bem didático. Eu acho que a gente não tem nem a dimensão, na verdade, estamos tentando aos poucos. O ICL tem feito também esse trabalho de tentar alertar para o quanto isso está levando as famílias ao endividamento, traz vários problemas em relação à saúde mental das pessoas, mas eu acho que a deputada ela é acertada quando ela faz essa comparação. Né? Corretíssimo. Qualquer medida nesse sentido é corretíssimo. Está tirando comida de gente do Bolsa Família. É só isso. Agora é uma briga gigantesca, hein, Chico? É uma briga gigantesca, mas tem... O Banco Central hoje, eu não estou falando de ninguém bonzinho aqui, estou falando de vilão, Banco Central. Não estou falando de ninguém sensível à saúde do brasileiro, não. Estou falando de gente que praticamente não presta, que não quer baixar juros e etc. O Banco Central quer antecipar uma das medidas que iriam entrar em 1º de janeiro, no pacote do Ministério da Fazenda, em relação às bets, que é não permitir que se jogue, Demori, com cartão de crédito. Porque cartão de crédito estava entrando lá nossos filhos e fazendo uma dívida milionária, porque era sem fim. Então, e alimentando um vício que é real, que é doença, que é uma epidemia que toma conta do Brasil no momento. Então, para o Banco Central pensar nisso é porque o negócio é feio. Então, o Banco Central quer antecipar essa medida do Ministério da Fazenda, que só iria entrar em 1º de janeiro.
que vai ter um pacote de mudanças. Então, a gente pode ter essa notícia. Para o Banco Central estar fazendo isso é porque está dando problema para as operadoras de cartão de crédito. Exatamente. Não estão família, né? Não estão... Exatamente, está dando confusão grande já. O pessoal não está conseguindo pagar o cartão. O pessoal está se endividando na Bet e ainda está deixando de pagar a fatura do cartão de crédito. Né? No pacote vai tudo, e o banco paga. Viram concorrentes do banco, né? Tem mais dinheiro, pode ter mais dinheiro daqui a pouco circulando nas bets do que em parte do sistema financeiro. E tem uma coisa que eu tenho observado, viu, Demori? Eu tenho entrado em todas essas... Porque é tudo igual, é tudo igual. A gente está falando dessas duas, uma de Pernambuco, uma do Recife, que é a Esporte da Sorte, e a outra de Campina Grande, que é a Vai de Bet, mas é tudo igual, tudo a mesma coisa, tudo enganação da economia popular. É tudo criminoso, num certo sentido. Porque fica o futebol... como essa grande história nacional, a paixão pelo futebol, fica bonitinho colocar o futebol à frente. Gente, mas isso é quase nada sobre futebol. O roubo mesmo, a grana, o assalto, é no cassino online que está lá dentro. Qualquer uma bet. Por exemplo, ontem eu entrei para simular uma aposta... Corinthians e Juventude. Apostou o quê, Chico? Corinthians e Juventude. Não, segredo. O segredo do Estado. Aposta secreta. Foi só para teste, hein, gente? Só para teste. Coisa de repórter. Eu chego lá, ao lado de Corinthians e Juventude, tem uma coisa criminosa, que é roleta brasileira. Na Bet Nacional, a Bet que o Galvão Bueno aluga a sua influência, o seu rosto. Você chega lá, aí está o cassino do Tigrinho junto também, para pegar meu filho, minha filha e por aí vai. Então, eu não sabia disso, hein, Chico? O futebol, é um chamariz, é um esporte mais popular. Então quando algum influenciador falando do Galvão, porque o Galvão é muito importante e gente importante tem que saber o que está fazendo. Claro. Quando ele chama para apostar no jogo do Grêmio, Flamengo, ou no coitado do meu Santos, ele está chamando. Você chega lá, você vai encontrar colado no Corinthians e Juventude, você vai encontrar cassino, roleta brasileira, que é esse o termo da Bet Nacional, que não é nacional, aliás. Então, tá lá. Então, tem 1 milhão de roletas e de tigrinhos e de arapucas para pegar as famílias brasileiras colado no jogo. Então, o jogo você chama pelo jogo, que seria mais ou menos a aposta menos cruel, vai apostar no seu time, poderia ser enquadrado em entretenimento. Sim. Mas de lado, tem um baita cassino. É Las Vegas aberto para os teus filhos. Olha só, gente, não tinha a menor noção de que funcionava desse jeito. É muito grave, e é isso, né? Como está no celular, é muito acessível, é muito de fácil acesso para jovens. Só para trazer a informação aqui, Demori, para você poder comentar também, mas a gente estava falando do dono da Vai de Bet, que está foragido da Justiça. Vou dar o nome dele, né? Sempre importante. José André da Rocha Neto. A polícia de Pernambuco pediu agora para incluir o nome dele na lista de procurados da Interpol. Então, assim, o Darwin Filho, que é o da outra Bet, já está preso, ele continua preso, né? Ele é da Esportes da Sorte. E a influencer, a Deolane Bezerra, também continua presa. Mas hoje a gente teve essa atualização também e o Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou que pessoas recebem dinheiro de parentes da Deolane Bezerra para fazer manifestações em apoio a ela, né? Aquele povo todo era meio fake. Que apareceu no vídeo ali, na frente da penitenciária onde ela está presa, né? Que é a Colônia Penal Feminina do Recife. Vocês lembram que foi aquele vídeo dela sendo recebida por uma multidão, dizendo que estava indignada. Agora ela mudou de endereço. Agora ela está lá na Colônia Penal Feminina de Buíque, que é onde estão as canibais do Garanhuns. Que coisa. Os canibais de Garanhuns. O roteirista, viu, Demônio? O roteirista do Brasil gosta de uma bizarrice, né? É bizarrice. Esse cara que está aí agora na lista da Interpol... A Interpol. 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 Ele não voltou. Eu tentei segurar, ele vai lá e não tem jeito. Esse sujeito, o José André da Rocha Neto, ele escapuliu direto do iate, acho que ele foi a nado. Ele voltou a nado para Paraíba, não sei, porque ele desapareceu, né? Ele estava lá na fotografia no encontro, lá no aniversário do Gustavo Lima, e depois disso sumiu no mundo. O mundo ali dos blogs de política da Paraíba, que eu acompanho ali
mais ainda por conta desse caso, ventilaram ali uma suspeita de que ele teria vindo no próprio avião do Gustavo Lima e teria descido nas Ilhas Canárias, onde de fato aconteceu um pouso. O primeiro deu um blogueiro, depois foi assim, unanimidade. Todo mundo de jornalismo da Paraíba deu essa história, não deu cravando, mas como uma possibilidade. Já que ele é tão amigo do Gustavo Lima, pode ter rolado essa carona Caiu no mundo. de verdade. Caiu no mundo. Agora está na lista. Não vou nem dizer de quem. Agora, uma coisa que o Rodrigo falou, né? O Rodrigo falou, é muito difícil. Esse projeto da Glaze, aliás, parabéns para a Glaze, porque eu achei que ia demorar mais para alguém ter coragem de fazer isso, né? Botou o peito e foi para cima, né? Mas assim, ó, essa briga, olha, o ministro do esporte do Lula hoje falou que as bets são benéficas para o Brasil, né? Então, muita gente às vezes fala da Glaze, do PT, que às vezes isso, aquilo, não sei o que. Olha, assim, ó, a Glaze não tá nem aí porque o ministro está falando. E o Rodrigo falou, muito difícil comprar essa briga, né? A grande questão é que vai ter que ter uma substituição de dinheiro que ficou cada vez mais difícil. Nos anos 90, até os anos 90, o que segurava muito do patrocínio do esporte no Brasil era o cigarro, né? Os próprios carros de Fórmula 1 eram caixas de cigarro ambulantes, né? Sim. Cada carro era uma caixa, né? Um do Camel, o outro da Lux Strike, o outro da Marlboro e tal, né? O carro clássico do Senna é um carro de Marlboro e o carro em que o Senna morreu é um carro de Hotmans, né? É uma caixa de cigarro, os carros, né? Não sei se... Muita gente nunca prestou atenção nisso, mas de fato, o Camel, né? O John Player Special, que é o carro primeiro do Senna preto, era uma caixa de cigarro também, né? Então, vários deles. John Player, só que ali teve uma substituição, né, de dinheiro do cigarro. A mídia conseguiu encontrar outros veículos, outros potes de dinheiro que pagassem a conta. Entraram os bancos, ficaram a propaganda de bebida, né? A Glaze falou, tem que regular igual a bebida e cigarro. Atenção, são coisas diferentes. A propaganda de bebida é permitida no Brasil, a de cigarro. Não é. Em alguns países, viu, Rodrigo? Por exemplo, nos países do norte da Europa, o cigarro ele não fica nem exposto. Quem quer fumar tem que chegar no lugar, pedir cigarro, os caras abrem uma gaveta, todas as caixas de cigarro são iguais na Noruega, que é um país que eu conheço bastante, porque eu vou há muitos anos, eu dou aula na Universidade Metropolitana de Oslo. As caixas são todas cinzas, não tem rótulo diferente, só tem um nome diferente, ficam guardados. Então é hiper restritivo, mais do que o Brasil ainda. O álcool, mesma coisa. Você só compra em alguns lugares e você não vê propaganda de álcool na televisão, nos jornais. Aqui nós temos propaganda de álcool ainda, né? Agora, qual que é o problema? Prestem atenção nos times de futebol. Vários deles eram patrocinados por bancos, que já eram coisa que tem grana pra caramba, né? As bets conseguiram derrubar, inclusive, o patrocínio dos bancos das camisetas. É verdade. Deles. Então, Chico, quem que vai botar... Qual que é o outro pote que a Globo, por exemplo, pode botar a mão, que faturou 600 milhões com bets no ano passado? Qual outro pote que vai substituir isso? Essa é a pergunta que vai ser feita, né? Por isso que eu falei que a briga é uma briga duríssima, porque está mexendo com o interesse das grandes empresas de comunicação, que depende desse dinheiro para sobreviver. Né? É isso, mas Exatamente. A comparação é muito boa mesmo. Eu conversei com um psiquiatra que analisa só os impactos do caso das bets, né? E ele fala justamente isso. Ele compara com a mudança que a gente teve em relação à propaganda do cigarro, que é educativo, né, para a gente entender o que pode ser feito no caso das bets para conter. Demore. Não, ia só falar que o Douglas Campos aqui no nosso chat disse assim, gente, eu sou professor do ensino médio, os alunos estão gastando pé de meia nesses jogos. Eu conversava também, obrigado Douglas Campos pelo testemunho aqui, eu conversava com um amigo também que dá aula na faculdade, ele disse, o pessoal, no meio da aula, eu estou dando aula e o pessoal está jogando dentro da sala de aula, é um negócio impossível. Assim. É horror possível. A pesquisa do Instituto Locomotiva... Também, muito boa. O que fala sair daqui, sai do arroz e do feijão, vai para esses caras da Pessoas que estão passando necessidade. Ou seja, né? vai para um lugar que não vai investir no Brasil, não vai contratar ninguém, é só uma jogatina online, não deixa nada para o país, nada. Demore, obrigada por hoje, a gente se fala em breve, querido, valeu. Valeu, gente, grande beijo. Valeu. Beijo, querido. Obrigado. Continuamos por aqui, conversando agora com Juliana Dalpiva, que estava aqui nos esperando para falar com a gente. E ela em breve vai trazer informação nova também. Já soube, vou trazer spoilers aqui da participação dela.
Ontem a gente informou aqui no ICL Notícias segunda edição, para quem não acompanhou, que o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha livrado Carlos Bolsonaro da denúncia de rachadinha no gabinete dele. 7 servidores e ex-funcionários dele na Câmara de Vereadores do Rio, incluídos na denúncia, e ele não. Juliana Dalpiva vai trazer informação para a gente a respeito disso. Ju, boa noite para você. Bem-vinda, pode chegar chegando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Vocês desculpem um pouquinho a minha conexão, eu estou em viagem, então acho que eu estou um pouquinho devagar aqui, Sem né? Mas está dando para mim, certo. sério? Tá ótimo, Ju. Então, a primeira notícia que eu tenho para dar para vocês é que existem juízes em Berlim e no Rio de Janeiro também, entendeu? Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão que acabou de sair, a gente recebeu aqui, traz com exclusividade no ICL, já no ICL Notícias também, no site, do juiz Tiago Nogueira Cavalcante Venâncio Braga. Ele simplesmente está devolvendo a denúncia e os autos ao promotor Alexandre Murilo Graça, da 3ª Promotoria de Investigação Penal, para explicação de irregularidades em torno dos autos e da denúncia que foi apresentada. E para quem não acompanha a gente aqui, deixa eu começar explicando isso. Enquanto a nossa produção coloca para a gente a decisão do juiz Thales Braga trechinho já. na tela. Já temos? Não, ainda não. Eu te aviso assim que a gente tiver. Pode seguir. Beleza. Então, o que aconteceu, né, gente? Ontem, conversando com fontes desse caso, as fontes, né, que acompanharam essa investigação desde 2019, foi descrito para mim assim, estão desafiando a inteligência das pessoas de achar que tudo bem denunciar o chefe de gabinete e 6 assessores por um esquema de rachadinha, que o chefe de gabinete não ficava com o dinheiro, simplesmente pelo fato de que esse dinheiro saía das contas dos assessores e depois ia parar na conta do chefe de gabinete. Então, eu só peço, gente, que vá para a última página, que é onde tem o pedido do juiz para devolução dos autos. E eu não tive tempo ler toda a decisão, porque eu estava aqui esperando vocês para entrar, mas o juiz aponta, eu li assim, né, numa leitura rápida, irregularidades formais com relação ao caso, diz que nenhuma dos elementos de organização criminosa está descrita na denúncia, porque apresenta em torno desse núcleo de 6, fala em organização criminosa, mas não explica. Enfim, aponta uma série de problemas. E o que eu tinha me preparado aqui enquanto estava vindo essa decisão, mas acho que esse é para ficar bem claro para quem está acompanhando a gente aqui. A decisão que sai agora, ela faz com que essa denúncia e os autos do caso voltem para o promotor para ele olhar essa série de questões que o juiz, ao olhar a denúncia, avaliou. Inclusive, uma denúncia, gente, de 11 páginas, tá? Assim, são milhares de autos e a denúncia do Ministério Público tinha 11 páginas. Só a decisão do juiz aqui tem 27, mandando devolver, tá? E aí, eu queria explicar um pouco para quem está acompanhando a gente, assim, eu fico até com dificuldade de por onde eu começo para explicar a quantidade de provas que existem sobre o envolvimento do Carlos Bolsonaro. Mas quem vem acompanhando a gente aqui no ICL já me viu falar sobre esse assunto. Desde julho, a gente estava revelando um relatório do Laboratório de Lavagem de Dinheiro, né, que investiga a lavagem de dinheiro dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é um laboratório que apoia as investigações. Eles receberam todas as quebras de sigilo. A imagem que você pediu, desculpa te interromper. Está na tela, é o último trecho que você tinha citado, né? A última página da decisão do juiz, dando uma espinafrada no promotor em bom português, né? Deu uma espinafrada, devolveu tudo. Acho que é uma boa. Então, a gente explica essa última página, que é o que a gente tinha pedido, e aí, na sequência, a Ju retoma, porque tem alguns pontos aí que ela vai trazer, né? Então, só para a gente arrematar esse raciocínio.
Ó, você quer ler aí pra gente? Ali, ó, no meio, para as pessoas acompanharem, né? Tá descrito: diante de todo o exposto, tendo em vista inconsistências listadas que impedem o conhecimento dos pedidos, determino a restituição dos autos ao Ministério Público para ciência, esclarecimento, inclusive se há peças faltantes nos autos e manifestação conforme entender cabível. Basicamente, o juiz está aqui, né? O magistrado Thales Braga está aqui convidando o promotor Alexandre Murilo Graça a explicar o que foi que ele fez com esses autos, para apresentar aquela denúncia daquele jeito, que aqui eu vou usar o português claro, é sem pé e nem cabeça, né? Assim, é inacreditável o caminhão de provas que existem sobre o Carlos Bolsonaro. E aí a palavra-chave, Chico, pra gente, é uma coisa que aqui no ICL a gente já falou tanto, chama dinheiro vivo. Isso. Você não vai achar na conta do Carlos Bolsonaro o dinheiro que vinha dos assessores. Não, isso já está demonstrado, claro, já falamos, sei lá, milhares de vezes. Eu perdi a conta de quantas matérias eu fiz sobre isso. Vou lembrar aqui algumas das revelações que eu estava falando aqui agora há pouco, de um relatório do Laboratório de Lavagem de Dinheiro do Ministério Público que apoia essa investigação, que fez a análise dos dados das quebras de sigilo do Carlos e de outros 26 assessores que são investigados nesse caso. E aí, o que acontece? Ao analisar, um ponto é que o chefe de gabinete pagava o Jorge Fernandes de maneira sistemática as contas do Carlos. Pagavam boletos, plano de saúde, cartão de crédito, enfim, uma de contas. Só que ao mesmo tempo em que ele pagava isso, o Carlos não depositava esse dinheiro para ele pagar, entendeu? Então saía da conta do chefe de gabinete. E aí um outro dado, Chico, que assim, Rodrigo, super importante, o Carlos Bolsonaro, durante 9 anos, só pagou com dinheiro da conta dele um único boleto de plano de saúde dele. Vou repetir, durante 9 anos. Quem vocês conhecem que ganha o plano de saúde, assim, de graça, do além, né? Porque da onde é que veio o dinheiro, sabe, para pagar isso aí? E aí, vamos lá, porque os exemplos são muitos. Se a promotoria quiser, a gente ajuda, faz a força-tarefa, senta lá e ajuda a achar as provas. Tem um carro que o Carlos comprou em 2010 e ele também pagou, sabe, em dinheiro vivo, com 52 mil reais em dinheiro vivo. Isto também foi apontado no relatório. Da onde veio o dinheiro que pagou este carro? O Carlos Bolsonaro nunca explicou. Também, aparentemente, pelo que constam ali dos autos, não foi incomodado com isso. E aí, porque o Jorge Fernandes, né, é uma pessoa muito generosa. Então, além dos boletos do Carlos, ele pagava os do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, da Michele, da Rogéria, mãe do Carlos Bolsonaro. E aí, vamos continuar. Lembra do cofre, gente? Sim. Falamos aqui do cofre algumas vezes, né? É tudo uma grande coincidência que o Carlos e o Flávio mantiveram um cofre dentro de uma agência do Banco do Brasil no centro do Rio de Janeiro e toda vez que eles iam fazer uma compra de um imóvel suspeito, eles iam dar uma passadinha lá no cofre antes. Eles davam uma passadinha lá no cofre, sabe? Ô, Rodrigo, teve uma vez que o Flávio foi lá, antes de gastar 638 mil reais em dinheiro vivo, porque eu queria normal, ver, né? Essa cena, as sacolas, sabe? Com que isso foi carregado. E ele foi no cofre também. E as casas do Vivendas da Barra, elas também foram compradas no mesmo dia, ali, pouco antes do Carlos ir ao cofre. O Bolsonaro comprou a casa, o Carlos foi nesse cofre nesse mesmo dia.
Eu posso continuar aqui o programa inteiro, o problema é que tem 15 minutos para encerrar, só para ficar falando da quantidade de provas que existem contra o Carlos Bolsonaro. E eu nem citei as gravações, né? Porque a quantidade de assessores que já confessou, sabe? Que fazia isso, que era funcionário fantasma. Mas aparentemente é só eu e vocês três aí que estamos preocupados com os crimes E do o Carlos juiz. Bolsonaro, que está concorrendo ao seu 7º mandato a vereador do Rio de Janeiro. Nós 4 e o juiz Salles também está preocupado, viu? O juiz E preocupa. o juiz Salles Braga, exatamente. Vamos ser justos. É isso aí. Agora, Ju, eu fico pensando na cabeça do promotor. Ele achou que isso ia colar, essa operação descarada para livrar o Carlos Bolsonaro? Achou. Ele achou que ia colar, tá todo mundo discutindo eleição e tal, e passa direto e ninguém liga para isso, né? Porque é muita cara de pau. Olha, eu não sei o que passou na cabeça do promotor, né? Não vou fazer ilação em relação a isso. Agora, já tinha muito tempo que rodava um boato nos bastidores do Ministério Público do Rio de Janeiro de que ele não iria denunciar o Carlos. Ele concorreu a uma vaga de desembargador há pouco tempo. Não sei se tem ainda pretensões políticas, mas de fato isso aconteceu. Ele já concorreu e não foi escolhido. Então, assim, é inexplicável. É como alguns... Concorreu por qual assim, partido, pessoas Ju? Não sei se você dentro do sabe. tribunal. Não quero te pegar desprevenida, mas só fiquei curiosa, assim, por Não, onde. ele concorreu ao cargo de desembargador. Mas acho que teve pretensões políticas também, não? Eu não sei se ele tem, ele tem outras pretensões políticas além disso, ou se ele ainda quer tentar de novo alguma outra vaga para desembargador mais Entendi. adiante. Foi só desembargador. Agora, exato. Agora, foi descrito por de pessoas que acompanharam isso desde 2019. A gente até subiu uma matéria aqui no começo da manhã no nosso site. A perplexidade com que se recebeu a denúncia que foi apresentada dessa maneira no início de setembro. Então, assim, abre aspas e fecha aspas de uma das fontes que mais acompanhou o caso com quem eu falei ontem, me disse assim, isso desafia a inteligência, porque o responsável pelo gabinete, a pessoa que nomeia os funcionários, é o vereador. Aí, quer dizer, né, o Carlos Bolsonaro é o quê? É uma marionete que deixa o chefe de gabinete fazer o que quer. A mesma desculpa Flávio usava para o Queiroz também, né? O Queiroz fazia, eu não sabia. E esse é um ponto central também para entender. Se esse dinheiro todo circulava sempre em cash, né, em dinheiro vivo, na denúncia do Flávio Bolsonaro, a equipe do Ministério Público que fez a denúncia demonstrou muito claramente como o Flávio não pagava suas despesas, a mulher do Flávio não pagava suas despesas, o dinheiro vivo usado na compra de uma série de imóveis para pagar boletos de plano de saúde, boleto da escola das filhas do Flávio, as babás, absolutamente tudo que desse para pagar era utilizar o dinheiro vivo. Então, o Ministério Público, no caso do Flávio, demonstrou o uso do dinheiro vivo como uma forma de lavagem, de maneira muito clara. E as provas que existem dentro do caso do Carlos Bolsonaro permitem estas mesmas conclusões. Porque, para além das provas em si, dos documentos do sigilo bancário, uma série de servidores confessou. O Carlos tinha assessor, chefe de gabinete dele, que morava em Resende, Gabi, que fica a 3 horas da cidade do Rio de Janeiro. O que o chefe de gabinete de um vereador da cidade do Rio de Janeiro faz trabalhando de Resende? E não é na época da pandemia, não, tá? É antes, muito antes da pandemia. E ele não tinha um e-mail para justificar o trabalho dele. É que ele entregava tudo em pendrive, sabe? Tava, assim, uma tecnologia muito adiantada, avançada, viu, Gabi? Era em pendrive, sabe? A Ju listou aqui pra gente, né? A quantidade de provas é um absurdo. É isso, Ju. Eu ia falar justamente isso. A Ju listou pra gente
a quantidade de provas e ainda faltaram, porque realmente são muitas que foram ignoradas por esse promotor que tentou livrar o Carlos Bolsonaro, mas a gente teve, então, uma reviravolta nessa história. Ju, boa viagem para você, obrigada por ter participado hoje com a gente. Bom ter a Ju, que ela já trouxe informação exclusiva, né? Já chegou. Quem quiser ver os detalhes, tem matéria no ICL, no nosso site. Conheça provas que MP ignorou ao livrar Carlos Bolsonaro da denúncia da rachadinha. Está lá bem explicado pela Ju. iclnoticias.com.br. Boa. Obrigado. Valeu, Ju, um beijo para você. Mas no arremate aqui, Gabi, para nossa audiência entender, essa decisão hoje faz com que os autos retornem. Isso. Então, o caso não está arquivado. Isso, entendeu? Então, assim, importantíssimo. o pedido de arquivamento que tinha sido feito, ele não foi adiante. Volta lá para o MP, para o promotor dar uma pensada. Pensa sabe, melhor né? na sua decisão. Pensa melhor nas provas que o senhor ignorou, né? Vamos dar uma olhadinha melhor Isso aí. nessas provas. Obrigada, Ju. Valeu. Obrigado. Não, o juiz atento, Beijo, né? gente. O juiz atento à história toda, porque poderia Reviravolta. no embalo, deixava passar. Reviravolta nessa história, gente. Tem uma outra que é importante a gente trazer também, já que a gente está falando de rachadinha, né? Na verdade, não é de rachadinha, mas a gente estava falando aqui da família muito envolvida nas investigações de rachadinha que a Juliana Dalpiva sempre denunciou ao longo desses últimos anos. Por falar nisso, a gente não pode deixar de mencionar que a Polícia Federal indiciou hoje o deputado André Janones pelo mesmo esquema de rachadinha. Essas denúncias vieram de ex-funcionários dele, né, que apresentaram áudios em que eles dizem ter sido pressionados a entregar parte dos salários. É assim que funciona a rachadinha. E aí o Janones não se manifestou sobre o indiciamento, só que ele sempre negou as acusações, e ele fez um post também nas redes sociais, postou uma foto ao lado do presidente Lula. Daqui faz um pouquinho tempo, assim, coisa de uma hora e meia, ele fez essa postagem de uma foto dele ao lado do presidente Lula. E a Polícia Federal justificou esse indiciamento apontando um crescimento desproporcional do patrimônio do Janones nesse período, no período da investigação. Então, a gente teve essa novidade no caso do Janones. Estou aqui tentando pescar exatamente o post que ele fez nas redes sociais, porque não vai dar tempo da gente separar. Mas ele foi lá na rede social dele, no Instagram, postou uma foto dele ao lado do Lula, né? segurando na mão dele. E aí ele diz o seguinte: a união do torneiro mecânico imigrante nordestino com um ex-cobrador de ônibus, filho da empregada doméstica, para salvar a democracia, está falando dele, porque teve a eleição presidencial em que ele fez um apoio muito forte, trabalhou nas redes sociais do presidente Lula. Continuando o texto aqui, e dar oportunidade aos mais pobres, deu certo, estaremos sempre juntos. Ou seja, ele é indiciado e no mesmo dia ele posta uma foto com o Lula dizendo: eu tô ao lado do Lula. Lula, te ajudei, me ajuda aí, né? Alguma coisa nesse Ele sentido. politizou a parada. Politizou. É um recado muito claro. Esperto. É um recado muito claro. A gente tem também, além dessa informação sobre a rachadinha, que agora a história ainda vai se desenrolar, né? A gente tem, então, agora essa história atingindo um outro patamar, perdão. Patamar. Não estava saindo a palavra, né? Um outro patamar. Ele tem esse indiciamento, então, a partir daí, a gente vai ter uma apuração desse caso um pouco mais minuciosa, vamos dizer assim. A Polícia Federal está fazendo seu trabalho. Exatamente. O Rio de Janeiro você está vendo completamente o contrário. Estão tentando livrar a cabeça do Carluxo. Exatamente. Gente, tem uma... Vamos falar de boa notícia também? Porque a gente está trazendo um monte de... Essa notícia é muito boa. Essa é boa, porque Opa! a gente trouxe aqui chuva preta, o ar irrespirável, enfim, tem muita coisa política também, né? Apesar da gente ter tido o arquivamento, ele foi revogado. A gente tem também uma outra boa notícia, que é o pai do nosso Chico Pinheiro, que vai dar nome a uma avenida do bairro da Pampulha, lá na nossa querida Belo Horizonte. Olha só o pai do Chico aí. A melhor parte é que ele vai substituir, até então, denominada Avenida General Olímpio Mourão Filho, que não só apoiou o golpe de 64, né, Rodrigo, como também é autor do Plano Cohen. Sim. Que embasou o golpe do Getúlio Vargas para a implantação do Estado Novo lá em 37. Mas acho que, assim, sai Olímpio Mourão Filho, golpista.
liderou as tropas em 31 de março, levou as tropas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e, para muita gente, ele adiantou o golpe, né? Que as lideranças militares pretendiam esperar alguns dias ainda antes de derrubar o Jango. Olímpio Mourão Filho levou as tropas e fez o golpe acontecer em 31 para 1º de abril de 1964, derrubou o Jango. Sai esse sujeito golpista, Olímpio Mourão Filho, do nome da avenida e entra o seu Antônio Pinheiro. Entra. Então tira a foto do Olímpio Mourão Filho e põe a foto. Isso, tá aí. Parabéns para a família Pinheiro, para o nosso querido Chico Pinheiro. Chico. Um beijo para ele, para a família. Beijo para ele. Grande vitória, né, na Câmara de Vereadores. E o pai do Chico Pinheiro, o seu Antônio, que foi vereador e deputado estadual. Por isso a avenida vai chamar... Luta democrática. Isso. Por isso que a avenida vai chamar Avenida Vereador Antônio Pinheiro. Vereador Antônio Pinheiro, um homem sempre ligado às causas democráticas, né, à defesa da democracia. Enfim, eu imagino o orgulho e a felicidade do nosso querido Chico Pinheiro. O seu Antônio morreu outro dia, com quase 100 anos, viveu quase 100 anos o Antônio Pinheiro. É isso. Que maravilha. Parabéns, Chico. Família Pinheiro. É isso, Um toda a beijo família pro nosso Pinheiro. querido Chico Pinheiro, que trouxe essa notícia boa pra gente aqui. Ele que tá, inclusive, daqui a pouco vai mandar mensagem pra gente, porque tá digitando no nosso grupo, ele tá acompanhando o programa, é lógico. O Chico Parabéns tá para Belo atento. Horizonte, que melhora bastante a sua Os avenida. belo-horizontinos hoje podem respirar até um ar melhor ar ali quando melhor. passarem pela Avenida Vereador Antônio Pinheiro. O Chico mandou mensagem aqui, notícia mais linda que recebi hoje do ICL Notícias segunda edição. É isso, um Que beijo pro maravilha. Chico. Ele estava aqui atento aqui ao nosso jornal. E olha, vocês estão achando que acabou? Não acabou. Não acabou. Vamos chamar um convidado aqui no nosso estúdio? Vamos, eu achei que ele já... Enfim, tudo bem, entra de novo. Ele A já gente tinha foi ameaçado enganado. entrar Fez que de novo. foi, não foi. Era só treinamento. Lindené Barreto, Lindené. nosso professor aqui do ICL, historiador. Fala, Lindené, bem-vindo. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindos. Seja muito Bem-vindas. bem-vindo aqui. A gente vai falar de uma parceria muito, muito querida por nós, não é isso, Lindené? Conta pra gente. Exatamente. O ICL, e aí esse ICL fomos o time todo, Gabi Varela, Lindené Pareto, Elô Macrini, e a gente cobriu a famosa festa pirata das editoras independentes, que pela primeira vez foi conhecida como feita... Flipei. né? Que foi feita pela primeira vez, la première fois, no centro de São Paulo, nosso centro impressionante da Paulicéia Desvairada, e a feira que promete sempre, aqui como mostra o livro, mostrar aquilo que é a rebeldia histórica daqueles que são historicamente oprimidos. Né, Gabi? Aí a gente esteve lá e viu grandes debates, grandes figuras que há tempos lutam por um Brasil mais justo. Stedley estava conosco, Renato Freitas, Rita Segato, Érica Hilton. Que beleza. E a grande novidade, né, Gabi, é que a gente tem esse conteúdo todo, porque o ICL cobriu tudo isso. Gostei Convidados que você citou. internacionais, inclusive, né? muitos. Internacionais. Mackenzie Wark, né, que é uma das grandes pensadoras trans da atualidade, filósofa. Eu gostei que você citou mulheres rebeldes, né? Porque mulheres comportadas raramente fazem história, né? Já diria. Sempre, né? História nossa da Lara rebeldia Gomes. feminina e feminista, né? Muito bom, Lindené. O ICL, a gente fez essa cobertura completa dessa edição de 2024, discutindo diversos assuntos. Eu mediei até um painel com a Raquel Ronick, por exemplo, uma Fez grande a abertura, arquiteta. Gabi Varela A brilhando lá abertura da criticamente. Flipei, pois é. E Acompanhou. o nosso conteúdo agora está disponível na nossa plataforma. Então, quem não foi na Flipei pode acompanhar todos esses painéis. Teve Poxa, que discussões bacana. assim sobre Palestina. A gente teve um dos jornalistas mais importantes, Chico, lá. Jornalista, enfim, de guerra, investigativo, Você e trazendo Heloísa todas as entrevistaram, não foi isso? Exatamente. Isso, teve uma provocação histórica com ele, Exato. Além da palestra dele, da fala dele no evento, né, numa das mesas que está na nossa plataforma, a gente fez também uma provocação histórica especialíssimo, onde generosamente Elô Vilela, sempre Elô Vilela intrépida, que foi até, né, Gaza, inclusive, a gente entrevistou o Mohamed Omer, que é um dos grandes nomes hoje da denúncia do genocídio contra Gaza. Imagina. Tudo isso está disponível, inclusive, na plataforma. Isso está também na plataforma Está tudo agora? lá. E esse livro é... Esse Utopias Piratas, que a Autonomia Literária publicou, é desse historiador, o Peter Wilson, que narra a história de rebeldes, hereges, todos aqueles que lutaram contra a escravidão lá no começo da Idade Moderna, quando o capitalismo estava em ascensão no mundo europeu. Esses piratas iam contra a corrente, né, nadando contra a corrente. Por isso o livro também remete a Flipei, que é a feira pirata, que luta, né, por essas editoras independentes e pela transformação social efetiva. Trouxe aqui o livro para mostrar, ó, e o cartaz é impressionante, né, Gabi?
que a gente inclusive mostrou na divulgação, que mostra uma menina secundarista na ocupação das escolas. Inclusive isso foi discutido, né, com o Chavoso, com o Renato Freitas, essa educação revolucionária que só pode ser feita efetivamente pelas mulheres de luta, né, e como mostra aqui. E tem também o pôster do Borba Gato, mostrando que os monumentos à barbárie não precisam ficar no espaço público ostentando a opressão, né? Isso aí, então tem os dois posters, tem o livro que o Lindenberg já mostrou, tem um e-book do Rio ao Mar, que é uma coletânea de entrevistas, artigos e ensaios sobre uma Palestina livre, e também, isso você se inscrevendo, né? Porque aí você faz inscrição como membro solidário, daí você tem acesso aos cursos e também dá uma bolsa para quem não pode pagar em icl.com.br/flipei e ganha também um certificado de membro solidário. Esqueci de alguma coisa? É isso. Tá tudo aí. E tem, claro, as palestras, reforço, 10 que estão mesas. disponíveis. 10 mesas. Pô, É muita farto coisa material. boa, gente. É realmente, assim, conteúdo de qualidade. É fenomenal. Vale muito a pena acompanhar. Eu tive lá, mas eu fui mais pra festa mesmo. Não, então, Não tá errado, né? Porque a porque a festa é muito boa. a revolução será dançante, não há revolução isso sem aí. boemia. Tá aqui o Chico para comprovar, inclusive. Ó, ele tá querendo né? te comprometer. Exatamente. Não, eu sou da luta... Dançante, né, Chico? Da luta boêmia e operária ao mesmo tempo. Não, como o Oswald fazia uma diferença, eu não faço diferença. O operariado esteve com a boemia ao longo da história. Exato. Bom, vamos ter que ir embora, só registrando aqui, a gente estava falando agora há pouco do Chico Pinheiro, ele mandou mensagens aqui emocionadíssima, agradecendo ao vereador Pedro Patras, que é do PT, que é autor do PL, que rendeu agora, né, a mudança do nome para o pai, o vereador do Chico Pinheiro, né, o pai dele, e ele disse que é uma memória resgatada. Então, ele está muito emocionado, vou deixar mais uma vez esse beijo Salve, pra ele. Xará! Que Ah, coisa o seu boa. Antônio Pinheiro. Um abraço em todos nós. Vamos nessa, Chico Sá, Lindenberg Pareto, Rodrigo Viana. Amanhã estamos de volta a partir das 7 horas da manhã e também amanhã, hoje é quase sexta-feira, então amanhã a gente está de volta. É isso aí. Bora. Por favor. Gente. Valeu, pessoal. Valeu. Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, onde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A bola sempre ganha. Sempre.